Eu queria falar com você hoje, que está aqui assistindo o meu canal no YouTube, sobre o que é nutrição funcional. Eu sou o Gabriel de Carvalho, sou nutricionista, sou farmacêutico bioquímico e introduzi a nutrição funcional no Brasil lá em 1999. Nesse ano de 1999, eu fui aos Estados Unidos, no The Institute for Functional Medicine, e participei da segunda turma de formação do curso de aplicação da medicina funcional na prática clínica, junto com nomes famosos e conhecidos no mundo inteiro e no Brasil hoje, como o Dr. Thomas O'Brien e o Dr. Mark Hyman, que foram meus colegas naquele curso lá ocorrido na cidade de Gig Harbor entre os meses de março e abril de 1999. Então eu fico muito honrado de ter participado desse curso pioneiro, de ter tido a oportunidade de, em 98, ter sido convidado pelo professor Jeffrey Bland aqui no Brasil, num congresso quando ele veio, em São Paulo, e ter enxergado essa oportunidade, ter participado então finalmente desse curso que lá aconteceu. O que é então a nutrição funcional? A nutrição funcional não é uma especialidade. Não é como endocrinologia, ou gastroenterologia, ou neurologia, ou nutrição esportiva, que só trata esporte, por exemplo. Ela não é uma coisa que restringe. Isso é uma especialidade, ela se restringe a atuar numa área. A nutrição funcional é uma estratégia, é uma forma de enxergar os problemas e por isso uma forma de solucionar os problemas. E muitas vezes solucionar os problemas antes que eles ocorram. O que eu quero dizer com isso? O básico na nutrição funcional chama-se teia. A teia ou a matrix da nutrição funcional. Nessa teia ou nessa matrix, nessa matriz que é a visão mais moderna, nós olhamos os pontos básicos que geram a saúde e a doença. Ou seja, quais são os elementos que nós devemos tratar em cada indivíduo? A saúde gastrointestinal, os desequilíbrios neuroendócrinos, ou seja, como o corpo se comunica. O processo inflamatório, ou seja, como o nosso sistema imunológico está funcionando. Os quadros alérgicos de hipersensibilidade ou de autoimunidade, o que tem a ver ainda com o sistema imunológico. Como detoxificamos, ou seja, como lidamos com os elementos tóxicos que recebemos no nosso dia a dia. Como estão as estruturas das membranas celulares, dos músculos e das articulações, ou seja, a nossa parte estrutural. Como está o nosso equilíbrio nutricional? Esse elemento é fundamental. Se temos deficiência de nutrientes ou excesso, ou seja, o que a nossa dieta está nos dizendo? Como está a nossa parte de energia? Ou seja, tem a ver com a nossa parte de mitocôndria, formação de energia e parte de radicais livres e equilíbrio entre os radicais livres e antioxidantes. E por último lugar, e não menos importante, os aspectos mentais, emocionais e espirituais. Então esses 8 elementos são os pontos que estão na teia e na matriz da nutrição funcional. E é o tratamento deles que diferencia um profissional que trabalha com nutrição convencional de nutrição funcional. Ah, Gabriel, mas não é a questão do glúten, dos lácteos ou da disbiose intestinal, do microbioma, ou a nutrigenômica, ou os alimentos funcionais. Gente, tudo isso é apenas ciência. É estudar o que está sendo publicado e aplicar. Algumas pessoas dominam nutrigenômica, outras não. Algumas pessoas dominam o tema da saúde intestinal, outras não. Algumas pessoas entendem sobre saúde mitocondrial, outras não. Outras pessoas já estudaram o impacto dos poluentes na saúde, outras não. Algumas entendem a questão das hipersensibilidades alimentares, outras não. Outras entendem de doenças autoimunes e outras não. Outras entendem da importância da glândula suprarrenal ou adrenal, da tireoide, como fundamentais antes que aconteça o desequilíbrio das outras glândulas, outras não. Ou seja, tudo é uma questão de estudo e de ciência.
Na nutrição funcional nós levamos esse conhecimento para os alunos, para os profissionais, para os estudantes, sejam médicos, sejam nutricionistas ou mesmo veterinários ou de outras áreas, né? Psicólogos, enfim. As pessoas procuram a informação para poder aplicar nos seus pacientes. Nós temos dentistas, inclusive, hoje trabalhando com isso, que eu já fiquei sabendo. Então, nutrição funcional é entender estes 8 aspectos básicos e tratá-los no seu paciente. Não é apenas mexer numa dieta, tirar o glúten ou os lácteos e achar que isso é nutrição funcional. É entender que aspectos simples, como uma enxaqueca ou uma dor de cabeça, podem ter a ver com aquilo que você come no seu dia a dia. É entender que rinite, sinusite ou asma podem ter a ver com aspectos que são solucionados pela nutrição. Entender que cansaço, fadiga, conforme o horário em que isso acontece, pode também ter a ver com aspectos nutricionais ou não. É você entender que se você acorda inchado, com as mãos ou os pés inchados, tem um significado. Se isso acontece no final do dia, tem outro significado. Ou seja, é compreender as causas e montar intervenções personalizadas. Isso é nutrição funcional. É quando você pega doenças como a obesidade e consegue entender que uma obesidade em que o quadril e os glúteos dominam tem causas distintas daquela onde a gordura abdominal e de tronco domina. Vários nutricionistas entendem isso, outros não. Alguns médicos entendem isso, outros não. Ou seja, é entender que precisamos dar para as nossas células as ferramentas para que as células trabalhem. É entender que a saúde é muito mais do que a mera ausência de doença. E ter longevidade, uma saúde ótima, é para quem dá para as suas células as ferramentas ótimas. Você consegue entender o que eu quero dizer? Entender que a doença não é uma punição, a doença é uma oportunidade. Como assim, Gabriel? É uma oportunidade, é uma forma com que a sua célula está se manifestando. Conforme aquilo que você dá para a sua célula, ela age de uma forma ou de outra, ela responde de uma forma ou de outra. Como assim, Gabriel? Tu quer dizer que o que eu dou para a minha célula muda o resultado do que o meu corpo faz? Exatamente isso. Se você dá a resposta é compatível com A. Se você dá B, a resposta é compatível com B. Ou seja, se você dá um conjunto de nutrientes, a resposta é proporcional àquilo. Se você come cálcio, você tem cálcio. Se você não come, você não tem. Se você come ferro, você tem ferro. Se você não come, você não tem ferro. E isso acontece com o zinco, com o cobre, com o manganês, com o selênio, e acontece com todas as vitaminas do complexo B e com todos os fitoquímicos, fitonutrientes e alimentos que você ingere, e pensamentos que você tem, e exercício que você faz ou não faz, e poluentes que você inala ou não, e agrotóxicos. E com as crenças que você tem, ou seja, tudo isso gera um conjunto de informações que vai impactar nas suas células, expressando genes que você chama genes de saúde ou genes de doença. Você consegue entender o que eu quero dizer? Então, eu quero que você perceba que aquilo que você sente hoje é uma possibilidade. É aquilo que você permitiu acontecer dentro do seu organismo. Não culpe os seus genes, culpe as suas escolhas. Por isso que eu sempre digo ao final das minhas aulas, respeite, que em cada garfada o seu destino está sendo determinado, porque as suas escolhas determinam que genes serão expressos ou não. Então respeite seus genes, pratique nutrição funcional, porque em cada garfada o seu destino está sendo determinado. É assim que eu finalizo as minhas aulas. Então você tem aqui no meu canal no YouTube uma série de aulas gratuitas, obviamente, para você assistir e conhecer nutrição funcional. E no meu site inavancada.com.br, que é do Instituto de Nutrição Avançada. Então, inavancada.com.br, você tem inúmeras aulas completas
para profissionais de saúde principalmente poderem entender, e para estudantes também, claro, estudantes e profissionais da área de saúde entenderem de forma profunda, com embasamento, com referências bibliográficas e com, inclusive, tendo acesso aos artigos que eu dei, que eu utilizei nas aulas, para realmente entender o que é a nutrição funcional e conseguir aplicar na prática. Então você está convidado a conhecer o meu canal do YouTube e o meu site, o meu Instagram, o meu Facebook, para a gente ficar conectado, e eu estou realmente imbuído em passar para vocês as melhores informações em relação a esse assunto. Tá bem, gente? Conte sempre comigo. Mais uma vez, eu sou o Gabriel de Carvalho, nutricionista e farmacêutico bioquímico. Trabalho com nutrição funcional desde 1999, fui o pioneiro no Brasil a falar sobre esse assunto e estou até hoje trazendo esse assunto para vocês, sempre com os temas mais atualizados. Então, se você quer saber algo novo, aprenda com quem sabe, dedique-se e estude. Conte comigo que eu estou junto com você nessa caminhada. Nos vemos por aí.